Joana, ela inicia a sua mensagem assim nos dizendo: profunda e dilaceradora é a aflição que decorre da perda de pessoas queridas, mediante o fenômeno biológico da morte. Essa dor, no entanto, é decorrente, entre outros fatores, de atavismos psicológicos, filosóficos e religiosos, que não educaram o indivíduo a considerar natural e como é a ocorrência que faz parte do processo orgânico pelo qual a vida se expressa. Atavicamente, nós sofremos pela falta de educação que recebemos. Nós não fomos preparados pelos nossos pais. Não quero generalizar, mas a grande maioria das pessoas não receberam uma educação para a morte. Recebemos sim uma educação para a vida, né? Mas para a morte não. Até é verdade, nós não gostaríamos de falar sobre a morte na minha época de infância. De meninice, de juventude, não se falava da morte. Tinha-se um certo pavor, né? Com isso, nós não fomos educados para a vida após a morte. Para a vida após a vida. Entende? Não se comentava, não se falava, né? E isso é interessante porque levou assim um certo hiato, um distanciamento neste assunto junto à família. Você comentava, era aproveitar a vida, viver a vida, coisa e tal, trabalhar, se ocupar, mas não se falava, não se fazia um culto, a oração dedicados aos antepassados. Nós não tínhamos isso, né? Mas algumas outras ideologias faziam o culto aos antepassados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos capítulos, todo o Evangelho é exuberante. Mas o 5º é um capítulo, eu diria assim, um capítulo completo. Bem-aventurados os aflitos, né? Por quê? Porque trata de uma maneira magistral a matéria das aflições. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, né? E perdas de pessoas queridas, que no item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, na verdade, mortes prematuras. O espírito tem seu mapa, né? Nada acontece assim gratuito e fortuitamente, tudo tem uma sequência, né? E esta passagem é comentada por Sansão. Sansão era um membro da Sociedade Espírita de Paris, que deixou a sua mensagem em 1863. Ele diz assim: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente:
Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções, leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Sansão mostra aqui a manifestação de cada um de nós, da indignação nossa perante a bondade de Deus. Como foi tirar um filho que está na tenra idade, deixando um ancião que já viveu, que já passou longos anos, granjeou as suas experiências, e este jovem ainda nem começou a viver? Se nós formos raciocinar assim, se nós nos entregarmos a este tipo de raciocínio, nós iremos tranquilamente acreditar que o nosso Criador não é justo. Ele não é justo, de forma alguma. Ele tira a vida de um jovem adolescente para deixar um ancião, quando o jovem ainda tem tudo pela sua frente, né? Mas nada na vida acontece de maneira gratuita, sem significado. Já dissemos, e as próprias mensagens nos dizem: não cai um fio de cabelo de vossas cabeças sem a bondade e a vontade de Deus. Nenhuma pequenina folha cai da ramagem de uma árvore sem a vontade do Criador. Então, se ocorreu esse tipo de fato, é porque é necessário que isso aconteça. Os mapas traçados para o trânsito da nossa existência. Nós não vamos ficar sem cumprir o traçado dos nossos mapas. Não vamos ficar sem cumprir, porque ali está pleiteado o projeto da nossa vida. Então, se não for galgado, é porque não é real. É uma ficção. Mas não é uma ficção, é puramente real. Puramente real. Então, o que nós teremos? Teremos a justiça divina sendo aplicada no carreiro da nossa existência. Deus é soberanamente justo e bom. Ocorreu isto, por quê? Porque era necessário que isso acontecesse, né? Do contrário, é injusto o Pai? Não, o Pai não é injusto. O Pai é supremamente justo, soberanamente justo. Na nossa família temos um caso muito interessante. Nós somos uma família, éramos uma família de 6 filhos e ficaram 4 filhos, né? 2 partiram, que eu não as conheci, e ficamos em 4. Dos 4 tinha o mais novo, e morávamos na cidade de Araraquara, onde este mais novo contraiu a poliomielite, com 1 ano de idade. Quando ele aprendeu a andar e corria pela casa e pelas ruas, ele corria, tinha uma alegria imensurável. Parece que ele sabia que ele ia ter a poliomielite. Ele ficou tetraplégico. Recuperou os membros superiores e ficou paraplégico, né? Fez as cirurgias e ficou com
um aparelho em uma perna, né? Vivo até hoje. Nós somos em 3 irmãos, né? Então veja bem, poderia ter ocorrido que na época era um vírus, né? Era um vírus, vinha pelo ar, né? Por que eu não contraí? Morava na mesma casa. Meu irmão Vicente, minha irmã Regina, foi o meu irmão Carlos que contraiu. Somente. Então, são os desígnios. As pessoas falam assim, são os mistérios, não é? Não são mistérios. São fatos, são desígnios que foram traçados por nós mesmos. Nós sentamos e traçamos o projeto da nossa vida. Por que nós vamos ignorar um fato que está contido dentro das obras da doutrina espírita? Está contido, né? O traçado dos mapas e a conclusão do traçado dos mapas em nossa vida, que só pode ser feito por nós mesmos. Se nós planejamos, consequentemente, nós iremos realizá-lo, não é? Então, quando ocorre essa perda, essa separação, é segundo a bondade do Criador.